Shalom, igreja, paz de Cristo. Hoje, nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que está ardendo em meu coração. E eu creio e acredito que essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo arderá no coração de vocês e aquecerá o coração de vocês. A palavra do Senhor Jesus Cristo se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Essa palavra fala a respeito da carta que o Senhor enviou à igreja de Laodiceia. Eu vou falar um pouco da igreja de Laodiceia, vou falar um pouco do povo dessa igreja, do povo dessa cidade, dos crentes, dos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse 3,14, o Senhor inicia essa mensagem, essa carta à igreja de Laodiceia assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. E ele inicia assim, no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você observa que ele fala assim: não é quente, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então ele não é nem quente e nem frio. E o Senhor diz que está a ponto de vomitar-te da boca. O Senhor estava a ponto de vomitar aquele povo da boca. No 17 ele fala: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, tu és infeliz. Sim, miserável, pobre e nu. Então aquela igreja, eles diziam o quê? Eles diziam que eles não precisavam de coisa alguma. Eles não precisavam de nada, aqui no 17. E o Senhor, porém o Senhor diz que eles eram infeliz, miserável, pobre, cego e nu. No 18, o Senhor dá um conselho para a igreja. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez. E o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Aqui no 19, o Senhor está falando que ele repreende e disciplina aquele que ele ama. Então o Senhor, ele traz uma palavra de conserto, de exortação com amor. O pai que ama o filho, ele disciplina o filho. E o nosso Pai, o nosso Senhor, ele nos ama. E ele nos disciplina, ele nos corrige. Se a gente for buscar na Bíblia essa palavra de correção, a gente vai encontrar em muitos lugares que o Senhor, ele nos disciplina sim.
E tem muitas versões aqui que no lugar de disciplina é castigo. Pode ser castigo também. Repreendo, disciplino e castigo aquele que eu amo. E ele fala assim, olha, sê pois zeloso e arrepende-se. Para nós sermos zelosos e nos arrepender. Aquele povo não era um povo zeloso, aquele povo precisava, aquela igreja de Laodiceia precisava voltar ao arrependimento. No 20 ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor estava do lado de fora batendo na porta. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa palavra aqui é uma palavra é uma promessa que o Senhor tem, de nos encontrarmos um dia lá no céu, estarmos ao lado dele, aquele que vencer. Um dia nós vamos nos encontrar. No 22 ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui, terminou o versículo 22. E eu vou falar um pouco dessa igreja para vocês. Eu fiz algumas anotações. Eu vou compartilhar essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo com vocês. No capítulo 23 de Apocalipse, Deus começa a enviar várias cartas às igrejas da Ásia. E uma das igrejas que o Senhor envia a carta mais dura e severa foi para a igreja de Laodiceia. Se vocês forem ver as cartas das igrejas da Ásia, você vai ver que essa igreja foi a igreja que recebeu uma carta bem dura. Por quê? Porque o Senhor, ele não inicia a carta com elogio. O Senhor, ele não inicia essa carta com elogio. Ele vem nos chamando a atenção. Ele chama o tempo inteiro a atenção dessa igreja. E essa igreja recebeu essa carta bem dura e severa. Foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha a cara da cidade. Por quê? Porque a cidade era muito rica. Era uma cidade milionária. E o povo de Laodiceia era um povo muito rico. Muito rico. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha a cara da cidade. Ao invés da igreja transformar a cidade que tinha transformado a igreja de Laodiceia. Essa igreja era situada em Laodiceia, a cidade mais rica, uma cidade milionária, como eu acabei de dizer. Essa cidade, ela era conhecida por um centro bancário financeiro, um centro de indústria de tecido que vendia uma lã especial e famosa, escolas. Tinha também um centro médico de muita importância, onde existia unguento quase milagroso para os olhos. E existia também um centro de águas térmicas. As águas de Laodiceia eram mornas, porém eram intragáveis. A gente não consegue tomar uma água morna. É intragável, difícil de descer, né? Era intragável para beber. Apesar da igreja ser rica e achar que tudo estava indo muito bem, aquela igreja era rica e ela achava que estava indo tudo bem, por ela ser rica, e ela achava que estava tudo bem com ela. E Deus disse que a igreja era miserável, pobre
e cega, nua. Deus, ele usa esse contexto desse início de Laodiceia, porque ele começa falando: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Então ele estava dizendo assim, melhor que fosse frio ou quente, morno o Senhor não aceita. Essa palavra está clara que o Senhor, ele não aceita crente morno. Ele não nos aceita. Ele não nos quer morno. O Senhor, ou você vai ser frio, ou vai ser quente. E Deus, ele usa esse contexto que ele começa a falar, ele começa a falar, a igreja está rica e abastada e abastado e não precisa de coisa alguma. E o Senhor começa a falar, nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Deus, ele usa esse contexto por quê? Deus, ele começa a usar esse contexto para a igreja de Laodiceia. Ele usa o contexto da cidade para a igreja de Laodiceia para explicar a verdade, as verdades espirituais para aquela igreja. E o Senhor começa a falar, conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E Deus começa a advertir a igreja, por quê? Ela é uma igreja morna. E o Senhor, por ela ser uma igreja morna, o Senhor estava a ponto de vomitar aquela igreja. Isso indica uma igreja apática. Essa igreja morna indica uma igreja apática, indiferente, indefinível, indecisa, e o Senhor estava a ponto de vomitar aquela igreja. Uma igreja que não se comprometia com o Senhor, mas ela estava a ponto de se comprometer com o mundo. Por quê? A pessoa morna é a pessoa que está em cima do muro. Ninguém sabe que ela é crente. Sabe aquela pessoa? 007? Ninguém sabe que ela é crente. Ninguém sabe realmente quem ela é. A pessoa morna, ela é a pessoa indecisa. É aquela pessoa que está em cima do muro. É um crente sem entusiasmo. Aquela igreja não existia um coração quebrantado. Não existia um coração contrito na presença de Deus. Não existia naquela igreja um coração fervoroso. Aquela igreja não era uma igreja fervorosa. Um fervor espiritual. Não existia mais naquela igreja um fervor espiritual. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, sempre pronto a se comprometer com o mundo. Isso é muito sério. Uma igreja orgulhosa com os seus membros ricos. Então, por a igreja de Laodiceia ser uma igreja rica, eles estavam orgulhosos por isso. Então, eles achavam que eles não precisavam de nada. Era como se o dinheiro e a riqueza bastasse para eles. Apesar da igreja ser rica, Deus chama a igreja de miserável. Porque eles não podiam comprar as coisas espirituais. Por isso aquela igreja era uma igreja miserável. Eles poderiam comprar tudo, mas as coisas do reino, as coisas do alto, eles não poderiam comprar. Nós não podemos comprar as coisas espirituais. O relacionamento íntimo com Deus, em espírito e em verdade, eles não poderiam comprar. Nós não podemos comprar. Nós não podemos comprar as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram ricos fisicamente, porém pobres espiritualmente. Porque eles não podiam comprar aquilo que só o Senhor poderia dar, que era cura, libertação, riquezas do céu
que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Essa riqueza. A nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração tem que estar voltada para essa riqueza. A riqueza dos céus, onde a ferrugem não vem, ela não corrói essa riqueza do céu. A traça não destrói, a traça não come essa riqueza. A nossa mente, nosso coração tem que estar voltado para essa riqueza. E a riqueza, o coração da igreja de Laodiceia estava voltado para o dinheiro, para a riqueza. E a palavra do Senhor também diz lá em Mateus que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O tesouro da igreja de Laodiceia não era o Senhor, era o dinheiro, eram as riquezas, eram as coisas materiais. Eles só se preocupavam com isso. Riquezas dos céus. Essa riqueza é a primeira riqueza que nós temos que nos preocupar em ter. É a riqueza eterna de morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele começa a chamar a atenção de Laodiceia para isso. Apesar deles serem ricos, eles eram pobres. E riqueza do céu, ela nos traz o quê? Ela nos traz um relacionamento genuíno com Deus. Então Deus começa a divertir a igreja para adquirir, ele começa a aconselhar a igreja para adquirir ouro refinado no fogo, roupas brancas. Deus, ele convoca eles para um fervor genuíno, um fervor em nosso coração, vindo lá de cima. Não das coisas terrenas, não das riquezas desse mundo, não das riquezas que nós adquirimos. Deus, ele oferece o ouro para a nossa pobreza. Ele oferece esse ouro para a nossa pobreza. Veste branca para a nossa nudez. Ele fala que aqui ele está falando das vestes, porque a gente estava a ponto de ficar nu, de ser descoberto. Porque chega uma hora que tudo aquilo que está em oculto na gente, está escondido, chega uma hora que ela vem para fora, ela sai à tona. Então, essas vestes brancas eram para a nossa nudez, vestes de justiça. E o colírio para os nossos olhos cegos. Nossos olhos estavam cegos. Os olhos da igreja de Laodiceia estavam cegos. Lá no versículo 19 ele fala: e Deus disse que ele reprime e castiga e disciplina aquele que ele ama. Deus estava corrigindo a igreja e chamando a igreja ao arrependimento. E lá em Hebreus 12:6, eu vou ler aqui para vocês. Lá em Hebreus 12:6, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor, ele nos corrige. Por que que o Senhor nos corrige? Porque ele nos ama. No versículo 20, aquela igreja era do Senhor. Sim, era a igreja do Senhor. Porque a gente só vomita o que está dentro da gente. E o Senhor disse que estava a ponto de vomitar aquela igreja. Então, aquela igreja estava dentro do Senhor e Deus estava a ponto de vomitá-la. E um sinal que a igreja estava dentro dele, isto é um sinal que a igreja estava dentro dele. Então, Deus chama a igreja a se arrepender, mostra o diagnóstico para aquela igreja e chama a igreja para o arrependimento no versículo 20. No versículo 20, ele bate a porta
Vou ler aqui esse versículo para vocês. Olha só que interessante esse versículo 20, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, Deus estava do lado de fora, Jesus estava do lado de fora. Porque ele bate a porta. A noiva estava trancada. A noiva de Cristo estava trancada e o noivo estava pelo lado de fora. Ele estava batendo a porta. Ele estava batendo a porta. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. E o Senhor, esse vomitar, é algo que está trazendo nojo ao Senhor. É algo que está trazendo ânsia de vômito. Esse vomitar é um sinal que a igreja realmente estava dentro dele. Então Deus, ele chama nós. Ele chama a igreja a se arrepender. Nós precisamos voltar ao arrependimento. E nós precisamos abrir a porta do nosso coração, porque o Senhor está batendo a nossa porta. O noivo estava batendo a porta estava trancada. Mais uma vez eu estou repetindo isso. E o noivo estava do lado de fora. Muitas das vezes podemos estar nessa situação. Muitas das vezes nós estamos orando, fazendo eventos, adorando, ornamentando a igreja, fazendo várias coisas, vários ativismos em nome de Deus. Mas muitas das vezes o Senhor, ele está do lado de fora. Porque às vezes o nosso as nossas motivações estão totalmente erradas. Os nossos pecados, a nossa confiança no dinheiro, em nós mesmos, em coisas materiais, toma o lugar de Deus. Muitas das vezes essas coisas vão tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O dinheiro, as coisas materiais. Isso não pode acontecer. Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas e deixar Deus do lado de fora. Então hoje, nós como igreja possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir Ele batendo na porta, ouvir a voz do Senhor e abrir a nossa porta para Ele vir cear conosco. Devemos abrir a porta do nosso coração para Ele entrar e ter comunhão com a noiva. Deus, o Senhor, Ele quer ter comunhão com a noiva. O noivo quer ter comunhão com a noiva. Relacionamento. Ele está do lado de fora. Essa igreja aqui, ele estava batendo. Ele estava batendo na porta do coração daquela igreja. E eles não estavam abrindo. Ele chama atenção para abrir. Então, irmãos, nessa tarde, que você possa ouvir plenamente o que o Espírito diz às igrejas, todas as igrejas. Ele fala aqui no versículo 21, no versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você pode estar ouvindo essa palavra, você pode estar pensando assim, essa palavra não é para mim, é para a igreja da Ásia, era para a igreja de Laodiceia. Não, querida, essa palavra é para nós. No final, no versículo 22, ele fala, para todas as igrejas. E ela nos alcança. E hoje o Senhor, Ele deixa essa palavra para nós, igreja de Nova York,
todas as igrejas dos confins da terra. Ele deixa essa palavra para nós, por quê? Porque Ele nos ama. Ele corrige e disciplina aquele que Ele ama. Eu fiz algumas anotações aqui, eu sei que eu já peguei muito tempo, já tem 25 minutos. E eu fiz aqui algumas anotações de alguns... para a gente identificar essas coisas na gente. Falta de fervor espiritual da igreja. Para a gente identificar três tipos de temperaturas espirituais em nossas vidas, em nosso coração. Então, lá em Lucas 24, 32, nós vamos ver... Eu vou ler uma palavra aqui para vocês, lá em Lucas. Lucas 24, 32. Diz assim, ó. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde... esse aqui é o 32. E disseram uns aos outros, os discípulos: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Então aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram ali um encontro com o Senhor Jesus e eles vinham conversando e eles ardia no coração deles. Ardia no coração deles falar do Senhor Jesus. Quantas pessoas perderam isso? Quantas pessoas perderam esse fervor espiritual? Essa coisa, esse coração ardente. E um coração frio, isso é um coração ardente, um coração quente. E um coração frio, lá em Mateus 24, o Senhor fala desse coração. Mateus 24, 12, ele fala assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor, ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Gente, quase todos são muitas pessoas que vão estar com o coração frio. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado. A pessoa, quando ela está envolvida ainda com o pecado, com o mundo, com as coisas da carne, ela começa a se tornar essa pessoa fria, ela começa a se tornar essa pessoa que não tem mais amor. E o primeiro amor que acaba é o amor pelo Senhor. Talvez você pense assim, não, claro que não, eu amo o Senhor. Mas se você for ver na Bíblia, vários versículos que falam de quem ama o Senhor, de tais coisas você não poderia fazer. Se você realmente diz que ama o Senhor, Deus nos adverte com vários versículos falando sobre isso. Se a gente ama Ele, a gente vai fazer só aquilo que Ele determinou que nós façamos. Então, esse coração aqui, de Mateus 24, 12, é um coração frio. E esse coração aqui de Lucas 24, do discípulo, é um coração fervoroso. É um coração que ardia. Só de ouvir falar das coisas, deles lembrarem das coisas espirituais, das coisas que o Senhor Jesus os ensinavam. E um coração morno, é exatamente a palavra que nós pregamos hoje. Apocalipse 3,16. Esse coração morno, esse é o coração morno. Apocalipse 3,16, ó. Assim porque és mornos, assim porque és morno e nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, ele estava a ponto de nos vomitar-te da boca dele por ser morno. Por ser morno. Então ele estava dizendo, melhor que seja quente ou frio. Porque se tu é frio, tu não tem parte com ele.
E se tu é quente, você tem parte com ele. Agora, se você é morno, você está em cima do muro. Não pode uma fonte jorrar 2 tipos de água. Ou ela vai jorrar água doce, ou ela vai jorrar água salgada. O morno, ele está em cima do muro, ele está indeciso. E nós precisamos ter esse fervor espirituais. Quem nós somos? Quente, morno ou frio? Quem nós somos? Hoje, essa palavra veio de encontro no meu coração. Não hoje, ela já tem 2 semanas já. Ela veio como flecha no meu coração. O que eu sou mediante essa palavra? Será que o Senhor está a ponto de me vomitar? Eu preciso olhar para o dentro de mim, tirar o meu orgulho, o meu eu, o meu ego e achar que eu sou boa, perfeita, maravilhosa diante de Deus. Achar que eu estou andando num caminho reto, num caminho estreito, que nos conduz à salvação, não à perdição. Olhar para dentro de mim e ver que caminho é esse que eu estou seguindo. Que caminho é esse que eu estou traçando? Quem nós somos? O que nós somos dentro dessa palavra? O que Deus está olhando para nós, para a nossa igreja hoje, para o nosso coração e vendo dentro de nós? Tu és frio, tu és quente, tu és morno. Vamos nos analisar hoje. Jesus, ele revelou que o crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náusea. O crente morno, ele provoca náusea no Senhor. É como se a pessoa morna estivesse fazendo mal para Deus. Por isso ele estava a ponto de vomitar. A pessoa morna, Deus está a ponto de vomitar. Ele está a ponto de, de vomitar. Porque está trazendo nojo. O pecado nos traz nojo. Essa pessoa morna, infelizmente, ela está em cima do muro, ela está dividida e ela ainda está nas práticas do velho homem. Ela ainda permanece tendo contato com o mundo, com as coisas do mundo. A pessoa morna, normalmente, ela está em cima do muro. Uma pessoa hipócrita. A pessoa morna, ela é uma pessoa hipócrita, com uma vida dupla, que não sabe o que quer. A pessoa morna, ela é uma pessoa instável. Ela é uma pessoa instável. Deus não é instável. Jesus não é instável. O Espírito Santo, ele não é instável. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ver que tipo de atitude nós estamos tendo para saber por quem nós estamos sendo guiados. Será que é o Espírito Santo que tem nos guiado, que tem nos orientado? A pessoa morna é aquela que um dia foi quente e acabou se esfriando até ficar totalmente frio. Aí ela se tornou uma pessoa fria. Gente, e uma pessoa que ela fica no frio, aqui nos Estados Unidos, que é muito frio, você consegue ficar no frio? Você vai morrer, vai dar hipodemia, você vai morrer. Então, o frio, ele morre. Espiritualmente, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele não vai ter mais acesso às coisas do Senhor. O frio, ele vai estar totalmente envolvido com o pecado. Ele vai morrer. Ele vai morrer espiritualmente, ele vai morrer. E provavelmente fisicamente. A pessoa morna é aquela que já se acostumou com a mensagem, não aceita a correção e acha que sabe de tudo. Não se surpreende com as coisas de Deus. É aquele cristão que quer servir a Deus, mas não quer abandonar os prazeres da carne. Não quer abandonar os prazeres mundanos, que é tudo que edifica
a sua carne. Gente, o prazeres mundano é tudo que edifica a nossa carne. Porque lá em Tiago 4:4 diz assim: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Lê Tiago 4:4. A pessoa morna, ela é a pessoa que está com a amizade do mundo. E o mundo, gente, o que é o mundo? O mundo são prazeres da carne. O mundo, ele nos traz prazeres da carne. Ele não nos traz prazeres que nos edifica, que edifica o nosso espírito. Quando você está em cima do muro, você é aquele crente relapso, aquele crente relaxado, aquele crente morno que está em cima do muro, que ninguém sabe que ele é crente. Sabe aquele crente morno que tem vergonha de dizer para as pessoas que ele é evangélico? Que a maioria dos amigos deles não sabe que ele é crente. Sabe por quê? Porque o comportamento dele não é de um cristão. Não é. E normalmente esses tipos de pessoas, eles têm vergonha de Jesus. Sabe por quê que o crente morno tem vergonha de Jesus? Por causa do pecado. Eu acredito que é por causa do pecado. Por causa do pecado, Adão, ele teve vergonha de Jesus por causa do pecado de Deus. Ele começou a se esconder. E esse crente morno, ele tá em cima do muro, mas ele não consegue falar de Jesus para ninguém. Ele não consegue levar a mensagem do evangelho de Cristo. O crente fervoroso, o tempo inteiro, aonde ele estiver, ele vai levar a mensagem do evangelho. Jesus, ele ia em vários lugares, ele convivia com várias pessoas, com vários pecadores, porém, ele não se corrompia. Muitas das vezes, nós estamos sendo esse crente morno que o Senhor está a ponto de vomitar. Por quê? Por quê? Porque nós estamos nos corrompendo com as coisas desse mundo. E isso faz com que a gente cria inimizade com Deus. Você vai ler Tiago 4:4, você vai ver. Aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O problema de ser morno é muito sério. Deus não gosta e não quer pessoas mornas. É muito sério. Eu vou terminar agora, eu vou ler uma parte que eu anotei aqui para vocês. Uma pessoa morna, eu já li isso, né? É uma pessoa que tem uma vida dupla, que não sabe o que quer. Ela não sabe se ela quer Deus ou se ela quer o mundo. Então hoje, nessa tarde, nós vamos orar e identificar em que parte dessa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações, em que parte a gente se encontra, morno, frio ou crente. E precisamos voltar e nos arrependermos. Porque Jesus aqui, ele está dando chance para a igreja. Jesus hoje, ele está dando chance para nós, irmãos. Com essa palavra, nós entendemos que ele está nos dando uma chance, porque ele fala, eu disciplino que eu amo. Ele está dizendo, ei, eu te amo, mas eu te disciplino. Eu te disciplino. Eu te disciplino porque você se acha poderoso demais, você acha que você não tem falta de nada. Porém, nós somos pobres, nu, cegos. Deus usa aquele contexto de Laodiceia, porque lá tinha o melhor colírio, lá tinha uma pomada, tinha uma fábrica de uma pomada maravilhosa, milagrosa. Ele usa esse contexto que nós precisamos pegar o colírio do Senhor e colocar nos nossos olhos para abrir, porque o Deus desse século cegou o entendimento e nós estamos cegos na nossa verdade. E a verdade do Senhor Jesus Cristo
ela precisa ser manifesta em nós. O Espírito Santo, ele que faz essa obra em nós. Se você está convencido de que você está certo num caminho, mas tem caminhos maus dentro de nós, você pode ter certeza. Nós podemos ter certeza que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Com certeza, não estamos guiados. Que hoje nós possamos refletir nessa palavra e ver em que parte desse contexto da igreja de Laodiceia nós nos encontramos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém?